E hoje nós vamos conhecer o novo lançamento da Motorola, mais barato comercializado hoje em dia. E eu tô falando do Motorola Moto E7, o novo baratinho da Motorola aí para 2021, e você vai conhecer ele junto comigo lá na bancada, logo depois que você deixar o seu like, se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificação. Não esquece, tá? De se inscrever e ativar o sininho. A Motorola lançou o Moto E7 agora, junto com o Moto G9 Power e o Moto G 5G. E esse daqui é para ser o smartphone mais barato deles de 2021. Claro que no lançamento o preço é lá em cima, mas quando ele abaixar de preço, é para ser um aparelho muito competitivo para quem precisa de ótimas câmeras, desempenho e bateria para o dia a dia. Então, vamos conhecer o Motorola Moto E7. Vamos então conhecer o Moto E7. A versão que eu peguei aqui é a versão cinza, né? No caso a cor se chama cinza metálico e a versão de 64 GB, tá? Caixinha bem padrão das outras versões, das versões anteriores. E atrás nós temos algum resumo, né? Como câmera dupla com sensor de 48 megapixels, que é bem interessante nessa faixa de preço, tá? Normalmente nessa faixa de preço a gente não encontra sensores com tantos megapixels assim, e tem tecnologia Night Vision também. Temos uma tela de 6.5 polegadas, proporção 20:9, que já é bem interessante, com resolução HD Plus e bateria de 4.000 mAh, tá? Ele é disponível nessas três cores que estão aqui, ó, cinza, um azulzinho e uma corzinha um pouco mais bronze, digamos, só que ele, nas versões de 32 GB, eu acho que muda um pouco as cores, tá? Então, vamos abrir ele aqui, vamos cortar o lacre, né, deixar de lado, vamos ver o que tem dentro. Primeiramente, o aparelho, na parte de baixo, carregador de 10 watts, ele já vem escrito aqui no meio, ó. Tá escrito que é 10, ó. Bate a luz, dá pra ver, de 10 watts, carregador padrão, entrada USB-A normal também. Temos aqui um cabinho não, né? É um fone, vamos abrir aqui. Um foninho de ouvido da Motorola, um fone básico, tá? Foninho básico, estilo AirPods, bem basicão, com entrada P2 e controle, é um controle único aqui de botão, tá? E aqui nós temos o cabo de carregamento que já é USB tipo C, né? Então, o carregamento já está mais atualizado que nas versões anteriores. Caixinha vem apenas isso e os manuais na parte de baixo, né? Que eu até não mencionei. Manuais, ejetor, coisas básicas de um smartphone, né? Então, não tem capinha, então eu recomendo comprar a capa caso você já vá sair utilizando o aparelho, porque não vem capa, tá, galera? Então, aí estamos com o aparelho em mãos. Vamos ver atrás dele. Uma traseira diferente, bonita, não é feia. Ela tem uma luz que sai de volta da câmera, luz não, né? Um reflexível que sai de trás da câmera para o restante do aparelho. Vamos tirar esse plástico aqui. Aqui embaixo nós temos o alto-falante e não é um plástico liso, tá? É um plástico que ele tem uma ranhura, ó. Não sei se vocês conseguem ouvir, ó. Ele tem uma ranhurazinha bem legal. Sensores digitais aqui no centro dele. Os dois sensores de câmera, o principal de 48 megapixels e a lente macro, ele não tem lente ultra-wide e o flash. Aqui do lado nós temos o botão de power e o botão de volume. Desse outro lado aqui o botão para assistente Google e a gavetinha de chip. Vamos pegar aqui o abridor aqui de chip. Já está em mãos aqui, vamos abrir ela aqui para a gente conferir como que é dentro. Vamos lá. É uma gaveta híbrida, tá? Então, como vocês podem ver aí, gavetinha híbrida. E nós temos uma borrachinha para proteção, tá? Para caso você vá molhar ele sem querer, né? A gente não é a prova d'água, mas caso você molhe ele, não tem tanto perigo assim. Então você consegue utilizar aqui um cartão e um chip ou dois chips, tá? Então, na parte de cima nós temos entrada para o fone de ouvido, mas não temos microfones de cancelamento em cima, tá? Na parte de baixo, microfone e a entrada para carregamento e transferência de dados. Um design bem minimalista, bonito até, gostei dele. Vamos tirar esse plástico aqui e vamos ligar o aparelho para a gente ver como que tá essa tela aqui, porque a gente tem a câmera frontal aqui. Ela é de 5 megapixels, tá? Essa câmera frontal. É uma câmera frontal básica, tá? Não é nada muito exagerado, mas a gente vai testar ela aqui para você que tá afim de um aparelho básico e quer tirar uma foto ou outra em boa luz ambiente. Vamos esperar ele tá ligando aqui. O aparelho ele não é muito pesado, tá? Em relação a processamento... Opa, hello motor. Em relação a processamento, ele traz aqui, ó, tá diferente a parte aqui.
ele traz o Helio G25, é um processador de entrada da MediaTek, mas ele é bem parrudinho em relação a desempenho, mesmo sendo um pouco básico, tá? Em relação à tela aqui, nós temos uma resolução HD, mas até o momento é uma tela bonita, viu? Por enquanto tá legal. Tem poucas bordas, não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo por enquanto. Depois que eu configurar ela, eu mostro pra vocês, mas ó, o brilho dela até o momento tá legal. Não vem película aplicada, tá? Caso você tenha essa dúvida. E vamos iniciar aqui a configuração, mas eu acho que ele não tem Wi-Fi 5 GHz, vamos confirmar já. Aí eu vou testar ele e já trago as minhas impressões para vocês. Vamos pular aqui. Ó, ele não tem Wi-Fi 5 GHz, como vocês estão vendo aí, ó, só 2G. Eu vou fazer a configuração dele, vou tirar algumas fotos e uma gravaçãozinha e eu já volto para contar para você o que eu tô achando aí do Moto E7. Então, galera, vamos lá. Eu já configurei, já tirei foto, já joguei e agora eu vou trazer as minhas impressões sobre o Moto E7. Ele tem um processador relativamente básico, mas que saiu bem durante os jogos, tá? Durante o game eu consegui rodar o Call of Duty numa resolução ok e com poucos travamentos. Ele não roda super liso, mas para um jogo básico, para uma jogatina bem basiquinha, bem tranquila, sem gráficos muito altos, ele consegue rodar tranquilamente. Então, se você está em procura aí de um smartphone que tenha baixo preço e uma ótima bateria e quer jogar um joguinho outro vez ou outra, o Moto E7 consegue rodar alguns jogos bem bacana. Eu não testei ainda o PUBG, porque eu vou testar esse jogo no teste de jogos dele aqui no canal. Então, se você quiser ver esse teste de jogo, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificação. Em relação à tela, gostei bastante da tela, é uma tela bem boa, a qualidade dela é bem bacana, tem um brilho aceitável, não é um brilho muito alto, mas para os dias atuais, para smartphones básicos, está de bom tamanho. A resolução dela é HD, mas você só consegue ver os pixels chegando bem pertinho. Gostei dessa questão. Eu estava utilizando o aparelho, baixando todas as atualizações, os jogos, testando, e diminuiu apenas 12% de bateria. Eu estava com em torno de 60% quando eu peguei ele, e a bateria drenou bem pouco, tá? Em relação à temperatura, ele não esquentou durante os games, então ponto positivo para o Moto E7 até o momento. Já em relação ao sensor de digitais, vamos testar ele aqui rapidinho, ó. Ele desbloqueia bem rápido, não tem problema nenhum em relação a ele. A Motorola sempre acerta nessa questão de sensor de digitais, é bem difícil eles trazerem um sensor que falha bastante. Já em câmeras eu tirei várias fotos, eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhada, ó. Vamos ver aqui, não fazer backup, eu quero só ver a minha biblioteca aqui, vamos lá. Câmera, vamos começar aí que eu tirei várias fotinhas. Vou colocar na tela aí para você. Essa foto aqui é a foto do gravador, eu tirei somente para teste, tá? Ela tá levemente escura, mas eu não tava com muitas luzes acesas, então não dá para pedir muito. A resolução tá boa, se você der uma olhadinha na qualidade geral da imagem, tá muito bacana. A próxima foto aqui é uma foto aleatória que eu tirei aqui pra gente testar, só para ver se o Sonoff lá dava para ser lido, tá? E ela não tem estabilização a câmera, então se você der uma vibradinha, provavelmente vai sair um pouquinho desfocado como aconteceu. Mas ainda assim o aspecto da imagem tá bem bacana. Lembrando que todas as fotos, se você quiser ver com alta qualidade, eu vou deixar o link do Google Drive aqui embaixo, compartilhado com todas as fotos. E durante os testes que eu vou fazendo, eu vou jogando tudo lá dentro, então você pode estar acompanhando durante o tempo que eu tiver com esse smartphone. Então eu vou pegar uma outra foto aqui que eu achei interessante, porque todas não dá para mim mostrar, tá? Senão vai ficar muito grande o vídeo, tá? Em relação à câmera frontal, ela tem apenas 5 megapixels em ótima luz, como estava aqui. Ela tem uma qualidade ok, não é uma qualidade estupenda, mas se você não der zoom na imagem, você tem um aspecto da imagem bem bacana, tá? Claro que se a gente olhar ali no fundo, na onde está a porta, ele já deu um bom granulado, infelizmente isso é o que acontece em câmeras de entrada como essa aqui. Mas, no geral, a câmera frontal é boa e o modo de desfoque ele consegue recortar bem o meu cabelo, minha roupa, de forma bem aceitável. Já em baixa luz aqui nós temos uma foto tirada com pouquíssima luz, também trabalhando HDR ali na tela, mas nós vemos que tem bastante ruído na imagem, tá? Isso é normal em smartphones dessa categoria, mas ele conta com a tecnologia Night Vision, que é a próxima foto que eu habilitei ele, ó. Ele dá uma melhorada na foto em ambiente com baixa luz, como vocês podem ver, dá uma leve melhorada, não é 100%, porque não tem nem como, mas deixa bem bacana o aspecto da imagem geral. Aqui nós temos uma foto na câmera frontal em baixa luz, a gente já vê que ela começa a se perder bastante, começa a ficar com bastante ruído e também ela começa a ficar com baixa qualidade. Já aqui nós temos a câmera principal com luz em ambiente bom,
e a gente vê que a qualidade é muito boa, né, em relação à baixa luz, né, que a gente tem uma ótima qualidade. Vamos lá, aqui então nós temos o mouse, a gente consegue ver vários detalhes dele, ó, a gente consegue dar um zoom e ver bastante detalhe dele. Uma ótima qualidade para a câmera principal em boa luz, em boas condições de luz a câmera está muito boa. E aqui nós temos a câmera macro, que é uma câmera macro de apenas 2 megapixels, mas que tira fotos bem bacanas para você ter essa funcionalidade da câmera macro, tá? Aqui nós temos uma outra foto que eu tirei e mais uma foto para finalizar. Aí eu gravei um vídeo com a câmera frontal e um com a câmera traseira e vou deixar aí para vocês assistirem e depois a gente vê o que aconteceu. E essa aqui é uma gravação com a câmera frontal do Moto E7, gravando a 1080p, 30 frames por segundo, que é o máximo que ele consegue gravar. Então essa é a qualidade, tá? Como vocês estão vendo aí, ó. Mexendo, tudo. Essa é a qualidade dele pela tela, tá muito bonito. Agora, vamos ver a câmera traseira. E essa aqui é a gravação com a câmera traseira. Eu estou me movimentando aqui para ver como que tá a estabilização. E essa é a câmera traseira diretamente do microfone, tá? Gravando a 1080p a 30 frames. Vamos ver como chega rápido. Ó, o foco relativamente rápido. Vamos colocar a mão na frente para ver. Provavelmente é foco dual pixel, é bem rápido, foco muito bom. Rodando a 1080p, 30 frames por segundo, essa é a gravação do Moto E7. Então se você viu aí os vídeos, na câmera frontal a estabilização não é tão boa, mas é normal, tá? Não tem como pedir muito, mas ainda assim eu gostei bastante da qualidade. É uma qualidade que, na minha opinião, para um aparelho de entrada, tá bem bacana. Claro que o HDR não é super foda, mas tá ótimo para a categoria. E na câmera traseira, a gente vê que a qualidade também é bem bacana e o foco ainda é bem rápido, né? A gente vê que o foco ele trabalha muito bem. Tá? Em relação a câmeras aqui, eu só achei que faltou uma câmera ultra-wide, né? A câmera macro, na minha opinião, não faz tanto sentido em smartphones de entrada, tá? A câmera macro é, digamos que uma feature a mais e não uma feature principal, como é a ultra-wide hoje em dia. Mas ainda assim, pelo valor do aparelho, não dá para pedir tanto, beleza? Então, galera, esse é o unboxing e primeiras impressões do Moto E7. Se você tiver interesse de comprar ele, eu vou deixar o link na descrição. Comprando por lá, você também ajuda o canal, beleza? O aparelho tá muito bonito, tem um acabamento bem legal. Em relação ao alto-falante, é um alto-falante alto, mas ele não tem muitos graves, tá? Eu esqueci até de comentar sobre ele, mas é um alto-falante ok e é bom para quem joga, porque não tampa aqui na parte de baixo, belezinha? Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.